Abram vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 18, versículo 1. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cédron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Jesus, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados, e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo de tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré. Responderam eles: sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu Pai me deu? Rogo as vossas orações por mim e também por vocês. Oremos. Bendito Deus, eterno, poderoso e santo Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, eu te peço perdão por todos os pecados que assim cometi. Deus bendito, te agradeço por essa oportunidade, ou mais essa oportunidade, que o Senhor nos concede de estarmos aqui, para assim, Deus, cultuarmos ao Senhor. Te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor ilumine a minha mente, me faça compreender a tua palavra como assim ela é, para que com fidelidade, Deus, eu venha fazer exposição das tuas sagradas escrituras. Abra a mente, Deus, de cada um que aqui está, para que ouçam o teu evangelho, ouçam a tua palavra com fidelidade. E assim, Deus, cada dia mais nós venhamos nos fortalecer. Aqueles que não são crentes, que o Senhor venha converter. Assim, Deus, confiante no Senhor, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como falei há poucos instantes atrás, hoje, dando continuidade à exposição do Evangelho, que segundo registrou João, irei começar a expor o capítulo 18. Os irmãos têm acompanhado a exposição, acredito que têm aprendido bastante. Eu, particularmente, a cada sermão que Deus, Ele me concede o privilégio de estudar e também fazer a exposição do mesmo, eu tenho aprendido. E iremos hoje meditar um pouco, ou irei fazer hoje a exposição da perícope onde Jesus ele foi preso. O versículo 1, ele diz assim, do capítulo 18: tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cédron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Irmãos, acredito que os irmãos lembram muito bem
que há alguns domingos eu vinha fazendo a exposição do capítulo 17. E na exposição que eu vinha fazendo do capítulo 17, acredito que os irmãos aprenderam que Jesus estava fazendo uma oração. Jesus, nesse primeiro momento, ele ora por ele mesmo. Depois, no segundo momento, Jesus, ele ora pelos discípulos que estavam ali com ele. E, por último, Jesus, ele ora por todos os irmãos, ou todas as pessoas que iriam crer. E, portanto, Jesus, ele inicia o capítulo, ou João, ele registrou no versículo 1 do capítulo 18, que tendo terminado de orar, ou seja, exatamente aquilo que nós vimos no capítulo 17. Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cédron. Do outro lado do olival, do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. O versículo 2 diz: Ora, Judas o traidor conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Versículo 3. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Irmãos, o texto que João registra, onde diz que Jesus, ele, após terminar a oração que ele estava fazendo, ele saiu com os seus discípulos e atravessou o vale de Cédron. E Jesus entrou em um olival. E o texto vai dizer que Judas, que também era um dos discípulos de Jesus, ele conhecia, baixa só um pouquinho, por favor, Beto. Ele conhecia, deixa quando a gente estiver na rua, aí pode soltar o som todo. Ele conhecia aquele local. E como bem nós conhecemos, Judas foi a pessoa que, mesmo sendo escolhida por Jesus, Judas, ele decidiu trair Jesus. Ele decidiu vender Jesus. E o texto sagrado, ele vai nos ensinar que Judas, ele conhecia aquele local. Porque muitas vezes, Jesus tinha estado ali com os seus discípulos, e Judas, ele também esteve presente nessas vezes que Jesus ali esteve orando. E Judas, irmãos, ele, como diz o versículo 3, então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. O mesmo texto paralelo, ou seja, o texto da mesma natureza, o mesmo texto
a mesma história, o apóstolo Mateus também registra. Livro de Mateus, capítulo, ou Evangelho que segundo registrou Mateus, capítulo 26, versículo 47, diz assim: enquanto ele ainda falava, quem? Jesus, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Irmãos, diante do que foi registrado por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João, diante do que as Escrituras nos ensinam, o que na verdade nos deixa muito impressionado, na verdade eu posso até usar a palavra ultramente impressionado, é o quanto Judas ele foi tão desleal para com Deus, para com Jesus. Uma coisa que eu já ouvi algumas pessoas dizerem acerca de Judas, é que Judas, o que fez com que Judas ele viesse trair Jesus, era a ganância de Judas, era o desejo de Judas por dinheiro. Não. Se fosse assim, se assim fosse, Judas teria culpa, mas o que as Escrituras nos ensinam acerca do pecado original, que atingiu todo o ser humano, ia na verdade ficar como uma coisa que não tinha poder sobre Judas, ou que tirava, na verdade, a ideia do pecado original que atingiu todo o ser humano. Irmãos, já ouvi pessoas dizerem também que Judas era muito incrédulo. Mas, quando nós lemos as Escrituras, e como eu estava dizendo na última sexta-feira, quando ainda estava lecionando na escola bíblica, quando lemos as Escrituras, seja uma perícope, seja um versículo, e procuramos, claro que, se submetendo, e esperando também que, se submetendo ao Espírito Santo, e esperando também que o Espírito Santo, ele abra nossa mente, ele ilumine nossa mente, para que nós venhamos entendermos as Escrituras, entendermos aquele versículo dentro do seu contexto imediato, que são os versículos anteriores e os versículos posteriores, e também entendermos aquele versículo num contexto geral das Escrituras. E quando lemos sobre Judas, a nossa mente começa a funcionar, claro que guiada pelo Espírito Santo, guiada e iluminada pelo Espírito Santo, para entendermos as Escrituras. O que nós entendemos é que Judas, irmãos,
A causa de Judas fazer isso, sabe o que foi? A rejeição de Judas a Jesus. Foi a rejeição de Judas a Jesus. É como Josemar. Ele estava aqui dirigindo o culto e fez a devocional. O que é apostasia? Ele verificou no dicionário de língua portuguesa, mas no dicionário de língua grega, a palavra apostasia tem o mesmo significado. É abandono conscientemente da fé. O que é ser apostata? Eu ser crente hoje, um exemplo, e amanhã eu decidi, não quero mais. Eu descreio de tudo aquilo, eu não quero nem ver mais. É abandonar conscientemente a fé. Irmãos, e se nós dissermos, como os calvinistas, eles assim acreditam, que Judas ele foi predeterminado para pecar, para fazer isso. Na verdade, ele foi criado por Deus para que ele viesse nascer, ser escolhido por Jesus, e ao mesmo tempo Jesus sabia, ou tinha colocado no coração de Judas, para que Judas viesse traí-lo. Se nós pensarmos assim, nós iremos, no mínimo, pensar que Deus, Jesus, eles são pessoas que agem sem lógica alguma, sem coerência. Porque como é que eu escolho uma pessoa para me servir e oriento essa pessoa e digo, não faça isso, siga dessa forma, ande assim, assado, haja assim, não faça isso, e ao mesmo tempo eu tenho colocado, antes daquela pessoa nascer, eu já tenho pré-ordenado que aquela pessoa tem que me trair. É a mesma coisa da gente ir para a Campina, quem fazia esses exemplos era Armínio, o teólogo holandês Armínio, da gente estar numa estrada, e nessa estrada tem um monte de placa dizendo, curva perigosa à direita, mas ao mesmo tempo, de estar aquelas placas informando que tem curva perigosa à direita, eu vou fazer com que aquela pessoa vire o carro na curva. E por que eu coloquei a placa? Será que eu sou doido? É por isso que o pastor João Flávio Martinez, não tem aquele ditado, um doido só presta com outro doido na frente. Após Gran Conato encontrou um doido e meio. Gran Conato não é doido, ele encontrou um doido e meio na frente dele, que foi o pastor João Martinez. Chamou ele de Grenguena. Diz que se ele não se arrepender, ele vai arder no fogo do inferno com aquela doutrina. Diz que aquilo é doutrina do inferno. Se Gran Conato é doido, ele encontrou um teólogo doido e meio, e disse que a hora que discutiu com ele, já debateu com ele, botou ele no bolso, e depois se invocou com ele também. Irmãos, a gente também não pode pensar que Judas, como eu estava dizendo há poucos instantes atrás, que Judas, a incredulidade fez com que Judas fizesse tudo isso. Não foi só incredulidade. Na verdade, o que nós entendemos no contexto geral é que Judas, irmãos, ele rejeitou Jesus. Ele apostatou de Jesus. Irmãos, não tem como. Jesus não é nem um lelé, nem um boboca, não. Jesus não ia pegar um troço, desmantelar de meio, e ia chamar para o seu ministério de apóstolo, não. Aí se algum calvinista vê isso e fala assim, então tu quer dizer que Deus não sabia? Sabia, que os salmos disseram. Deus sabia pela sua presciência, pelo seu pré-conhecimento. Mas o que nós entendemos das Escrituras, em um contexto geral, em relação a Judas, é que Judas, irmãos, ele era crente no início. Em que momento da vida de Judas ele se deixou levar pelo pecado? A gente não bem sabe. As Escrituras não vão registrar.
O próprio João, ele vai dizer que Judas era ladrão. Ele viu Judas mexendo na bolsa. Judas era ganancioso. Irmãos, mas o que João registra é aquilo que ele viu. Ninguém sabe o momento em que Judas ele apostatou da fé. Uma coisa que me chama a atenção é como é que Judas, irmãos, ele depois de ver tudo que Jesus fez, tudo que Jesus realizou, e Judas mesmo assim, ele pega alguns soldados, de acordo com alguns comentaristas que eu li, alguns comentários que eu tenho, hoje 4, 5 comentários do Novo Testamento, li 4, esqueci de ler o último. Essa quantidade de soldados romanos que foi com Judas aqui, era basicamente 600 soldados. Basicamente 600 soldados. Alguns comentaristas dizem isso. Irmãos, aí ficou na minha mente, mas o que levou Judas a pensar que homens armados, com armas e porretes, iam prender Jesus se ele não quisesse? Judas, ele, noutro momento, ele tinha presenciado quando Jesus, na verdade, os discípulos estavam com Jesus no mar da Galileia, ou lago da Galileia, e de repente, irmãos, ali sobreveio uma tempestade. Aquele local ali, o lago da Galileia, ele era cercado de montanhas, e muitos estudiosos, muitos teólogos, eles chegam a dizer que aquela região ali, ela acontecia tempestades com frequência, principalmente naquela época do ano. E por acontecer tempestades fortíssimas frequentemente, e ser cercado de montanhas, aquele grande lago, Jesus, irmãos, ele propositalmente, ele levou os discípulos naquele lago, naquele exato momento que ele sabia que aquela tempestade ia se levantar. E por que Jesus fez isso? Para mostrar aos discípulos que ele tem poder sobre a natureza, sobre as águas, sobre a tempestade. E ali, irmãos, a Bíblia vai nos ensinar que todos que ali estavam se admiraram com o que Jesus ele fez. Quando ele falou, fez-se completa a bonança. E Judas lá estava. Irmão, se a gente dizer que Judas nunca creu em Jesus, que era apenas incredulidade, então a gente vai entender também que Jesus escolhe para o ministério um incrédulo. Não tem como, não tem lógica. Jesus não escolheu um incrédulo, Judas creu em Jesus. O que aconteceu com Judas foi apostasia, abandono conscientemente da fé. Eu fico a imaginar quando, por algumas vezes, ou por vezes, Jesus ia em um determinado local, seja na sinagoga, seja na beira-mar, quando encontrou-se com aquele homem lá de Gadara, que estava possuído por uma legião de demônios, e tantas outras referências que a Bíblia vai nos ensinar. E aqueles demônios, quando avistavam Jesus, eles logo diziam: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que vieste fazer? Não nos lança agora no abismo. E Jesus, irmão, dizia: calem-se, calem-se. Jesus mandava os demônios se calar para que as pessoas não soubessem, naquele exato momento, que ele era o Messias, porque só posteriormente Jesus ia dizer. E Judas, irmãos, lá estava.
que viu na mente de Judas? Sabe o que foi, irmãos? Judas, ao apostatar da fé, ele deixou o pecado dominar novamente. Porque, irmãos, enquanto Judas, ele servia Jesus, Judas, irmãos, ele não era dominado pelo pecado, mas uma vez que ele apostatou da fé, o pecado passou a dominar novamente. Ele perdeu completamente, irmãos, a claridade de entender as Escrituras Sagradas. É como diz um adágio popular hoje, ou melhor, é como alguns dizem hoje, ele perdeu completamente o foco. Judas, que outrora, como a gente vê no capítulo 10 de Mateus, que segundo o registro Mateus, Jesus, ele chama os 12 discípulos, ali são os 12, não é 11, não é 12, Judas estava incluso, e ele dá ali a autoridade àqueles discípulos para expulsarem demônios, curarem, ressuscitar mortos, e assim eles foram, e eles voltaram cheios de alegria, irmãos, porque assim tinham feito. E Judas, irmãos, possivelmente ele realizou milagres, ou no mínimo ele presenciou os discípulos realizarem. Judas pregou o evangelho, só que Judas, irmãos, em um determinado momento de sua vida, Judas ele decidiu abandonar a Cristo, ou rejeitar a Cristo. E quando isso aconteceu, irmãos, ele perde completamente o foco. Ele perde, como alguns dizem, completamente a visão, a claridade do evangelho. E isso fez com que Judas, irmãos, isso foi tão forte na vida de Judas, que fez com que Judas pensasse, irmãos, que aqueles homens ali, porque é claro que Judas tinha ouvido de Jesus, como a gente aprendemos aqui, no capítulo 10, que Jesus, ele disse que ninguém tinha poder de tirar a sua vida, agora ele voluntariamente daria a sua vida, e a requeria de volta, ou a tomaria de volta. Irmãos, e como as Escrituras nos diz, por mais que em alguns momentos a Bíblia vai dizer que quem ressuscitou Jesus foi Deus, noutros momentos, o Espírito Santo, mas só que Jesus, no capítulo 10 de João, ele diz que ele mesmo a tomaria de volta, ele mesmo ressuscitaria, porque assim Jesus, ele tem a autoridade. Irmãos, e Judas estava presente, e o pecado dominou tanto Judas, dominou tanto, que Judas foi capaz, irmãos, de perder até, de desacreditar, na verdade, em tudo aquilo que Jesus, ele tinha dito anteriormente. Irmãos, e o pecado, ele tem esse poder sobre nós, se assim nós deixarmos. Nesses últimos dias, eu tenho presenciado uma pessoa, visto nas redes sociais, uma pessoa que outrora, ou seja, noutro momento, ela dizia que tinha, ou passava que tinha um entendimento do evangelho até correto. E também essa pessoa, ela demonstrava que era uma pessoa que realmente tinha sinceridade para com Deus. Claro que dentro de nossos limites, né? Mas demonstrava isso.
Irmãos, e com alguns acontecimentos que aconteceu, e a pessoa, diante desses acontecimentos, ela cometeu erros, e no lugar dela se voltar para Deus, e não para o homem, mas para Deus, e dizer: Deus, eu errei. E eu tenho que reconhecer o meu erro, pedir perdão ao Senhor, e voltar atrás, e se eu fiz algo com alguém, eu também me reconciliar. Não, a pessoa prosseguiu, e está prosseguindo até hoje. Irmãos, e uma das coisas que eu tenho notado, é que essa pessoa está se atolando cada vez mais no pecado. É como diz o nosso pastor, co-pastor Antônio Júnior, está cavando a sua própria cova, porque ela quer, e até mesmo, irmãos, o que essa pessoa, quando eu ouvi essa pessoa falar do Evangelho, falava em relação ao Evangelho, a boa ideia que tinha do Evangelho, irmãos, a coisa está ficando tão, como dizem os cariocas, tão sinistra, tão ruim, que essa pessoa tem perdido até a visão, a claridade do Evangelho, tem postado cada tipo de bobagem nas redes sociais, coisas que outrora, noutro momento, essa pessoa não fazia isso. Eu não quero dizer aqui, e oro a Deus, para isso, que essa pessoa não apostate da fé, e ora a Deus constantemente para que não apostate. Mas, irmãos, em tão pouco tempo tem demonstrado, irmãos, o quanto o pecado tem dominado, o quanto o pecado tem feito com que a mente viesse cada vez mais ficar fechada, escura para o Evangelho, e não entender o Evangelho. Irmãos, isso é típico de quem está no lamaçal do pecado. Irmãos, eu lembro-me muito bem de quando ainda não era crente. Irmãos, eu quando a minha irmã de Nova se converteu, a mãe de Elienay, eu tinha, não vamos chamar de velhos não, isso foi em 89, eu tinha 5 anos, e desde esse momento eu ia para a igreja. Com 13 anos, meu pai faleceu, eu tinha 12, com 13, eu me converti, fiquei até 15, eu não aprendi nada na igreja. Agora, irmãos, o testemunho do Espírito Santo ficou dentro de mim, não tinha quem me fizesse eu ir para uma igreja católica, e uma única vez que eu fui, foi por conta que a minha tia chamou para a missa de 7º dia da minha avó, e mesmo assim me senti mal, e disse que nunca mais ia lá, e só fui porque minha mãe me pediu: será que vocês não são crentes? Vão. Fui eu e Josimar. Não tinha quem colocasse, irmãos, no meu coração, que as testemunhas de Jeová tinham parte com Deus, e olha que eu não sabia nada do Evangelho, e uma vez ajudei até um rapaz em Riachão, um colega meu, ele estava sendo hipnotizado, enganado pelas testemunhas de Jeová, e ele veio conversar comigo. Sempre que conversava comigo, ele dizia que estava indo no salão e estava gostando, ia se batizar. Eu falei que não entendia nada acerca deles, mas sabia que era errado, eu não sabia explicar, e disse ao rapaz: procure uma pessoa. Eu indiquei uma pessoa da Assembleia de Deus, que hoje é evangelista. A pessoa deu um estudo a ele, e graças a Deus o Espírito Santo abriu a mente dessa pessoa, e essa pessoa deixou de ir para o salão, e passou a combater as doutrinas erradas das testemunhas de Jeová. Só, irmãos, que essa pessoa que eu estava citando há pouco, ela tem se atolado cada vez mais no pecado. Irmãos, e isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer também com vocês. Se nós, irmãos, ao pecarmos, que infelizmente, irmãos, é uma coisa inevitável para nós aqui,
Por mais que a gente procure se santificar, é inevitável nós não pecarmos aqui. Se nós ao pecarmos, ao desobedecermos a Deus, se nós ao pecarmos, ao desobedecermos a Deus, nós não nos arrependermos e continuarmos prosseguindo no pecado, a gente pode ficar dentro da igreja, nós podemos cantar, pregar, ser pastor, ser apóstolo, ser bispa, que não existe bispa, mas tem igreja que tem bispa, pastora, tem igreja para todo gosto hoje. Luciano estava até me dizendo que foi em São Paulo, uma igreja que tem pastora e pastor, e a igreja é preta, a igreja é toda preta. Aí a mãe disse que não tem parte com coisa boa não. Aí eu disse, irmão Luciano, aquilo, só que graças a Deus, irmãos, ele disse que, ele falou, Romualdo, eu achei muito estranho, porque tem pastor, e é um monte de pastor, tem pastora de todo jeito, e a pregação lá é diferente, ele disse. A pregação lá, o cara lê um texto e começa a falar lá, testemunho, e ele falou, a pessoa não aprende quase nada. Aí eu falei, graças a Deus que Deus abriu sua mente. Mas aquilo que eles disserem, que estiver de acordo com as Escrituras, obedeça. O que não estiver de acordo, rejeite. Irmãos, e se nós não tivermos cuidado com o pecado, isso pode acontecer conosco também. Porque quantas e quantas pessoas eu conheço dentro da igreja, que estão dentro de igrejas, que cantam, que pregam, alguns são até pastores, e não tem, irmãos, a mínima sensibilidade de reconhecer erros. São pessoas que de muito tempo já não ouvem mais a voz do Espírito Santo, não tem mais a sensibilidade de conversar com o Espírito Santo e ouvir. Pelo contrário, são pessoas que andam com coisas erradas e prosseguem em coisas erradas. São pessoas que não têm temor em mentir. São pessoas que não se preocupam em enganar. São pessoas, irmãos, que eu conheço, que não se preocupam em trair esposa ou esposo, e estão dentro da igreja. Irmãos, tem até mesmo pessoas com a prática homossexual dentro da igreja. Eu conheço pessoas que, desde quando, na verdade, eu conheço a pessoa e a pessoa já está velho e ainda está na prática. Aí eu me pergunto, será que essa pessoa já não blasfemou contra o Espírito Santo? Porque o cara pensa, né, foi o que eu aprendi erroneamente, que blasfemar contra o Espírito Santo é o cara estar lá, parecendo o Daniel San, quando foi para o mar, treinar com o seu Miyagi, botava um pé lá num pau que tinha lá em cima, e ficava dando um golpe lá, voando igual o Zazá. Aí eu pensava que blasfemar era isso, o pessoal me ensinou assim, mas não é. Pelo contrário, as pessoas que tiverem assim, tem que ser combatida mesmo, porque isso não é Espírito Santo, não. Uma das blasfêmias típicas que o homem comete contra o Espírito Santo é resistir a ele. É ao pecar, o Espírito Santo acusar aquela pessoa e aquela pessoa continuar pecando, errando, desobedecendo. Isso faz, irmãos, com que a pessoa venha blasfemar contra o Espírito Santo. E uma vez quando isso acontece, quando a pessoa apostata da fé, acontece o que aconteceu com Judas. A pessoa descrê do que as Escrituras ensinam, do que Deus ele diz na sua palavra. A pessoa perde completamente o temor de Deus.
Porque, irmão, se Judas não tivesse apostatado da fé, antes, podem ter certeza que, por mais que Judas, ele não quisesse servir a Jesus, mesmo ele sem ter apostatado, mas ele pensava assim, não, ele tem poder para fazer aquilo que ele quer. Mas Judas, irmãos, ele chegou a um nível tão extenso de apostasia, que ele perdeu o temor, ele desacreditou nas palavras de Jesus. Irmãos, e ainda maquinou trair Jesus com um beijo, que era costume entre os judeus. Versículo 4. Jesus sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Versículo 5. A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas o traidor estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Irmãos, é uma coisa que, na verdade, se não tivesse escrito, seria até inacreditável nós acreditar que isso aqui aconteceu. Como se trata da palavra de Deus, a gente sabe que é verdade. Porque quando os soldados chegaram ali, juntamente com os guardas do templo e o Judas, e Judas tinha combinado de trair Jesus com um beijo, segundo o que os evangelistas registram, que Judas disse, aquele a quem o beijar, prendam-o. E eles ali, Judas, ao chegar com aqueles soldados ali, Jesus perguntou, a quem vocês procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Jesus, quando disse, sou eu, eles caíram por terra. O texto, versículo 7, vai dizer, novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles lhe disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Irmãos, eles quando ouviram Jesus dizer, sou eu, eles caíram, irmão, por terra. Eu fico me perguntando, como que eles não chegaram à conclusão de dizer, não, esse cara realmente é quem ele está dizendo que é. Ele realmente é quem ele está dizendo que é. Por quê? Nós perguntamos quem era ele. E ele nós perguntamos, ele perguntou quem é que estamos procurando. E quando nós dissemos que era Jesus de Nazaré, ele falou, sou eu. Nós caímos com o poder da palavra de Jesus, dizendo, sou eu. E mesmo assim, irmãos, eles prosseguiram. E o Judas, irmãos, estava tão dominado pelo pecado, que ele nem se importou com isso. E Jesus disse, já disse a vocês que sou eu.
se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Versículo 10. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Irmãos, abram aí Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. A gente costumeiramente ouve algumas pessoas falarem, né, que só Pedro ali, que Pedro era nervoso, tal, mas olha o que é que Lucas registra. Lucas 22, 47. Enquanto Jesus ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, olha que a palavra verem está no plural, e está se referindo a os discípulos, não só a Pedro. Ao verem o que ia acontecer, os que estavam, mais uma vez a palavra no plural, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Irmãos, ali os discípulos, eles quando viram o que ia acontecer, eles disseram: Senhor, atacaremos com espada? Aí Pedro realmente era meio nervoso, impulsivo. Pedro não esperou nem Jesus dizer que não. Ele puxou a dele, puf, no pescoço de Malco. Só que Malco deve ter se esquivado e pegou na orelha. Agora, os demais discípulos também, eles iam partir para o ataque. É o que Lucas registra. Portanto, quando alguém perguntar, porque costumeiramente a gente ouve só que Pedro, né, fez isso. Ah, Pedro isso e aquilo. Mas os demais discípulos também queriam fazer. Perguntou se podia atacar. Pedro, como era mais impulsivo, mais nervoso, Pedro puxou e puf. Até que Jesus, ele repreendeu a Pedro. Versículo 11. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Diante, irmãos, do que Pedro fez, Jesus pediu para que ele guardasse a espada. E Jesus, ele continua dizendo: acaso não haverei de beber o cálice que o meu Pai me deu? Acaso não haverei de beber o cálice que o meu Pai me deu? Irmãos, algumas vezes, eu escutei alguns pregadores, eles dizerem o seguinte, que Jesus, ele chegou a orar a Deus, pedindo que Deus, ele passasse, ou fizesse com que Jesus, ele não passasse pela situação que ele ia passar, ou seja, ele não enfrentasse aquela dificuldade da morte e sofrimento que ele ia ter. Eu já escutei até pessoas dizendo absurdos, dizendo que Jesus ficou com medo ali como homem. Irmãos, agora, eu vou falar agora igual o pastor João Martinez. Me desculpa a expressão, mas essa astinha, como diz os nordestinos,
eles não se preocupam nem em ler, eles não sabem nem o que é uma interrogação, que quando tem uma interrogação no texto, ali é uma pergunta. Irmão, Jesus, quando estava orando, que a gente viu e aprendeu aqui no texto de João, Jesus falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Irmãos, Jesus, ele tinha deliberadamente decidido vir à terra. Ele, Jesus, na eternidade, ele decidiu vir à terra para morrer por todos os seres humanos, por todos os homens e cada um, por todos e cada um dos homens, sem exceção, irmãos. E Jesus, ele diz: acaso não haverei de beber o cálice que o meu Pai me deu? Jesus deixa claro ali para Pedro, para os demais que ali estavam, para nós, para todas as pessoas, que o que ele veio fazer aqui na terra, e assim ele executou com toda a perfeição, ele tinha pré-determinado, eles tinham pré-organizado tudo antes, e nada, irmãos, poderia impedir. Até mesmo Pedro, ele, ali diante da situação, semelhantemente a nós, a gente, em alguns momentos das nossas vidas, a gente fica pensando: agora está tudo fora de controle, agora não vai dar certo mais não, agora o negócio vai dar errado. Vai não. Se a gente permanecer, irmãos, fiéis à palavra de Deus, se a gente permanecer fiel à palavra de Deus, a gente cai semelhantemente. Os santos do Antigo Testamento, os profetas, eles caíram, agora eles não permaneceram prostrados diante do pecado. Irmãos, Pedro caiu. Pedro, irmãos, ele chegou a praguejar Jesus. Ele praguejou Jesus. Quando ele traiu Jesus, ele por 3 vezes ele nega Jesus, e na última ele chega a praguejar, a soltar insultos contra Jesus. Mas Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus sabia que quando Pedro, ele caísse em si, ele se arrependeria. Então, irmãos, é isso que Jesus quer de nós, ele requer. É que nesses momentos difíceis que a gente tem aqui, nessas batalhas que constantemente nós travamos aqui, e que constantemente nós caímos também, o que Jesus quer, irmãos, é o seguinte: é que nesses momentos a gente venha olharmos para as Escrituras, lembrarmos, pelo poder do Espírito Santo, como João, ele registrou. Ele disse na sua primeira epístola: filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, tem um advogado no céu. E esse advogado, irmãos, é Cristo Jesus, que já pagou o nosso preço que nós devíamos a Deus. Agora cabe a cada um de nós agora permanecermos em Cristo. Quando cairmos, fazermos como Davi, nos levantarmos, pedirmos misericórdia a Deus e nos arrependermos e não continuarmos. Irmãos, as Escrituras Sagradas, elas vão nos ensinar o quanto estava tudo pré-ordenado por Deus, tudo organizado, tudo arquitetado. Jesus diz: acaso não haverei de beber o cálice que meu Pai, acaso não haverei de beber o cálice que o meu Pai me deu? Ou seja, ele ia conscientemente. Jesus, irmãos, ele foi para aquele jardim do Getsêmani. Por mais que João, ele não registre, ele omita, mas aqui o local era o jardim do Getsêmani. Sabe por que Jesus foi para ali? Porque ele já tinha levado Judas várias vezes para ali, para lá.
E Jesus sabia que Judas iria traí-lo, como Jesus falou: Judas, o que tu tem para fazer, faz logo. Faz logo. E Jesus conscientemente, irmãos, ele vai até o jardim do Getsêmani. Ele estava orando, aí depois sai de onde ele estava e vai para o jardim do Getsêmani para orar novamente. Ele sabia que Judas conhecia o local e ia traí-lo. E ele pensou o que? Judas, ele vai vir exatamente para cá, porque ele sabe que eu estou aqui. Porque estava tudo pré-ordenado por Deus. Tudo pré-ordenado por Deus. Irmãos, quando a gente abre as Escrituras em Gênesis capítulo 1, nós vemos a soberania de Deus em criar os céus e a terra e tudo que existe do nada. Quando a gente vai lendo as Escrituras, nós mais uma vez percebemos a soberania de Deus agindo no meio da humanidade. Quando chegamos em Apocalipse, a gente vê que o inimigo das nossas almas, no último capítulo de Apocalipse, tu imagina só, irmãos, como é que fica Satanás e os demônios que o seguem, ao saber que nas Escrituras, João pegou sua pena, inspirado pelo Espírito Santo, e escreveu. E o diabo e seus anjos, como escreveu um exemplo, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, quando João, imagina só João velhinho, que estava ali, já com cerca de 90 e poucos anos, João já velho, João tinha sido castigado, e após ser castigado, foi lançado num tacho de óleo quente, e Deus fez com que João sobrevivesse. Só que pegaram João e lançaram naquela ilha de Patmos, para que João ficasse preso e morresse lá. Deus pegou João e deu uma das maiores revelações de todo o Novo Testamento. Imagina só o diabo olhando, João já velhinho ali, e João registrando, capítulo 20, versículo 11, João registrando: e vi um grande trono branco, e diante desse trono estava aquele que fugiu os céus e a terra, porque céus e terra nesse tempo já tem sido destruído, no caso espaço sideral e tudo isso que nós conhecemos como terra. E ele fala que viu os mortos, grandes e pequenos, todos, irmãos, ali sendo julgados diante daquele que estava sentado no trono. E quem é esse? Satanás fica olhando, é o Cordeiro de Deus, é Jesus. Irmãos, diante disso, eu acho que ele fica olhando, e Jesus, ele julgando ali um por um, e lançando no lago de fogo. E Satanás, irmão, já está lá com os seus demônios. Como é que ele fica pensando? O que é que ele imagina? Irmãos, eu acho que tem momento que Satanás, ele pensa assim: mas o povo besta é os crentes, o povo incrédulo, que não crê no que Deus diz a eles. Porque, irmãos, até ele sabe que o dia e a hora dele está certo, reservado, guardado para sofrer eternamente. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu Pai me deu? Ou seja, o que é que Jesus quis dizer? Pedro, demais apóstolos, discípulos, se acalmem. Se eu parafraseando, irmãos, não se preocupem, tudo está sob controle. Da mesma forma, irmãos, por mais que a gente pense que as coisas estão fugindo fora do controle, não estão não. Porque para Deus ele fazer assim, ó, pum, e tirar tudo que nos atrapalha é um segundo. Tem coisa que ele não vai tirar, tem coisa que ele deixa. Igual Paulo tinha um espinho na carne que Deus não tirou. Tem coisa que ele tira, tem coisa que, se ele vê que não dá certo de forma alguma, ele tira. Agora, irmãos, uma coisa é certa: o que a gente tem que pedir a Deus é força para permanecermos nessa palavra. Porque como a gente está lendo constantemente, irmãos, tudo
que aconteceu nas Escrituras foi anteriormente predito pelo próprio Deus. Ele disse antecipadamente. Portanto, que Deus em Cristo, irmãos, venha nos fortalecer, venha nos guiar, que nós não venhamos em hipótese alguma desacreditarmos dos ensinamentos de Cristo. Pelo contrário, prosseguirmos firmes, constantes. Quando cairmos, que a gente peça misericórdia a Deus e perdão, e venhamos tomar a atitude de nos levantarmos e prosseguirmos na caminhada, para que assim Deus, irmãos, Ele venha nos guardar. Portanto, que os irmãos fiquem de pé, para orarmos ao nosso Deus.